Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Muito boa noite, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de oração e doutrina da Palavra do Senhor. Hoje, dando sequência à série de estudos do Novo Olhar das Profecias, nós vamos estudar sobre a serpente que o Senhor mandou que Moisés erguesse no deserto, quando estavam lá no Êxodo. E encontra-se no capítulo 21 de Números. Nós saímos lá de Gênesis, passamos por Êxodo, Levítico, agora estamos caminhando aí pelo livro de Números, já no capítulo 21, ok? Mas antes disso, nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Robertinho, que teve alta, e também pela vida do Grimaldo e da Marlene, que encontram-se bem. Nós estivemos lá na segunda-feira e eles estão bem, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Eles nos permitiram fazer uma visita na casa deles, e eu queria dizer a você, meu irmão querido, que se você permitir, eu também posso ir até o irmão, tá bom? Nós entendemos e respeitamos a preocupação de cada irmão com relação à pandemia, mas apenas para que você entenda que eu estou à disposição para lhe fazer uma visita se o irmão desejar, tá bom? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por este momento maravilhoso, Senhor Deus, que é de aprender um pouco mais das Tuas palavras, louvar, glorificar o Teu santo nome. Pai, nós te agradecemos pela vida do Roberto, que teve alta, do Grimaldo e da Marlene, que estão bem, graças ao Teu santo nome.
Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão que tem acompanhado esses estudos online, porque nós sabemos e temos certeza que através da Tua palavra nós crescemos um pouco mais a cada dia. Senhor, nos protege de todo mal, Senhor Deus, nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa e nos dá, Senhor Deus, a proteção necessária para que possamos, ó Pai, suportar todas as adversidades da vida, Senhor. Nós sabemos que Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de poder. Portanto, Pai, nos abençoa e nos protege contra aqueles que nos querem fazer mal. Em nome de Teu Filho Jesus, nós te suplicamos desde já agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aí com um estudo agora no livro de Números, no capítulo 21, do versículos de 4 a 9, que eu convido os irmãos a abrirem aí suas Bíblias ou acompanhar na tela a evolução desse estudo, tá bom? Números, capítulo 21, de 4 a 9, nos diz o seguinte: Então partiram no monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Moisés, contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então os irmãos estão aí diante desse texto de Números de 4 a 9. Na minha versão, os irmãos perceberam que a serpente está aqui, a serpente de metal. Mas, na verdade, a versão original é a serpente de bronze, tá bom? Em algumas versões, serpente de cobre. Mas cobre e bronze têm a mesma palavra hebraica. Então pode ser tanto cobre quanto bronze. Tá bom, meus irmãos? Eu queria que os irmãos atentassem aí para a fala do povo diante de Deus. O povo, no versículo 9, o povo se mostra muito ingrato ao Senhor. Ele diz assim: E o povo falou contra Deus e Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Apenas parando nessa palavra. O povo, nesse episódio, estava completando os 40 anos no deserto. Estavam prestes a entrar na terra de Canaã. Mas eles passaram todo esse período no deserto de 40 anos por consequência das suas murmurações. Os irmãos lembram, lá no capítulo 13 de Deuteronômio, 13:14, que o povo murmurou contra o Senhor. E aqui em Números também tem essa narração, quando os espias foram espiar a terra de Canaã e voltaram com uma notícia aos olhos de alguns ruim, dizendo que era uma terra de gigantes e que eles iriam certamente sofrer se entrassem naquela terra. Apenas Caleb e Josué foram homens que se puseram a favor de Moisés e defenderam a ideia de entrarem na terra de Canaã. Pela murmuração do povo, Deus amaldiçoou o povo com 1 ano para cada dia que eles passaram espiando a terra de Canaã. Ora, os espias passaram 40 dias espiando a terra de Canaã. Portanto, para cada dia,
o Senhor acrescentou uma maldição ao povo de 1 ano. Portanto, são 40 anos que eles teriam que peregrinar no deserto. Então o povo fala, nesse versículo 5, contra o Senhor, sem lembrar de que eles estavam todo esse período no deserto justamente por conta das murmurações. E o pior, continuando nesse versículo, nós vamos entender ainda que o povo estava ainda mais ingrato com o Senhor quando eles disseram assim: pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Veja, eles chamaram de pão vil, de pão ruim, o maná que Deus enviava para eles todas as manhãs. Durante os 40 anos no deserto, o Senhor nunca deixou faltar pão e água. E o povo estava novamente murmurando contra o Senhor e contra Moisés. Então o que a gente vê é uma situação de revolta do povo, uma revolta infundada, mas uma situação que demonstra a rebeldia do povo. Um povo mal agradecido, um povo que não conseguia enxergar a glória de Deus, que se apresentava no arraial de Israel durante o dia e durante a noite. Mesmo assim, com todos aqueles milagres, o povo era rebelde ao Senhor. O povo não aprendia. Eles sofriam as maldições, mas não aprendiam. Eles haviam acabado de passar por uma situação em que eles viram a família de Coré sendo mortos. Eles viram uma peste matando o povo pela rebeldia do povo, mas não conseguiam aprender. Estavam novamente nesse episódio murmurando contra o Senhor. E Moisés estava numa situação difícil, porque Moisés, já avançado em idade, já próximo também de ser recolhido, acabara de perder o seu irmão Arão e a sua irmã Miriam. Está lá no capítulo 20 de Números, os irmãos, portanto, o capítulo anterior ao que nós estamos estudando. Se os irmãos tiverem curiosidade, vejam o versículo 1 do capítulo 20, que fala sobre a morte de Miriam, e depois o versículo 28, que fala sobre a morte de Arão, tá bom? Deus mandou que Moisés tirasse as vestes de Arão, passasse para Eleazar, e ele iria recolher Arão. Quanto a Miriam estava sofrendo com uma lepra já há algum tempo, e Deus recolheu Miriam também aí no capítulo 20. Então Moisés, nesse capítulo 21, estava sozinho, sem os seus principais auxiliadores, que era sua irmã e seu irmão. Grande tristeza cercava o coração de Moisés. E o que ele menos precisava agora era justamente a murmuração de um povo tão rebelde. Então, Deus, com essa rebeldia do povo, amaldiçoou novamente o povo com o aparecimento, o surgimento de milhares de serpentes. A palavra diz serpentes abrasadoras, porque a sua picada não só matava, mas ela fazia com que a pessoa agonizasse por muito tempo até a morte. E o povo percebe a besteira que fizeram, a blasfêmia que cometeram contra o Senhor, e pede a Moisés que ore, pedindo que o Senhor retire aquelas serpentes. Deus então manda Moisés construir uma serpente de bronze. Nessa versão, serpente de metal, mas é uma serpente de bronze, e colocar em uma haste. Colocava essa serpente em uma haste. E todo aquele que olhasse para a serpente viveria ou seria curado daquela picada de serpente. A pessoa seria curada e, portanto, viveria aí olhando para essa serpente. Esse fato de Deus ter mandado Moisés construir uma serpente de bronze, nos parece contraditório à sua própria palavra. Lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 4, nós lemos assim, apenas para que os irmãos entendam essa questão da contradição ou do paradoxo, tá bom? Vamos ver.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem a elas servirás. Isso é o que está escrito lá em Êxodo. E aqui nós conseguimos enxergar que Deus manda fazer uma serpente para que o povo olhe para a serpente e seja curado. Não seria, irmãos, uma contradição aqui de Êxodo capítulo 20 com Números capítulo 21? Vamos ver novamente o versículo 8 de Números 21. Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Parece de fato que numa interpretação assim muito rápida, ou numa leitura muito rápida, para aqueles críticos da palavra, que existe uma contradição na palavra de Deus. Lá em Êxodo, Deus ordena que não se faça imagem nenhuma. Aqui em Números, ele determina que Moisés faça essa serpente, e aqueles que olharem para a serpente iriam se curar. Não parece uma contradição? Isso chama-se paradoxo. Mas na verdade não existe contradição nenhuma. O que Deus mandou Moisés fazer, construindo a serpente, era um simbolismo profético. E esse simbolismo profético, como todos os outros, como toda a tipologia, ela tem uma interpretação a seu tempo determinado. Isso significa dizer o seguinte: tinha uma interpretação para o povo lá no Egito e tem uma interpretação para nós hoje, nos dias atuais. Lá para o povo, nos dias do Egito, a serpente de bronze, ela tinha dois significados. Primeiro, a serpente simbolizava a maldição. A exemplo do que aconteceu em Gênesis capítulo 3, quando Deus disse à serpente: maldita serás. Então, a serpente simbolizava a maldição, a mesma maldição que Deus deu ao povo naquela situação. Então, o povo estava vivendo ali no deserto, picados por serpentes, uma maldição. Então, para simbolizar que eles estavam passando e lembrassem que aquilo foi uma maldição do Senhor, o Senhor mandou que Moisés construísse uma serpente. Esse é o simbolismo da serpente. Existe um outro simbolismo, que é o fato dela ser feita de bronze. O bronze, no Antigo Testamento, simbolizava justiça. Então, serpente de bronze é uma maldição como justiça de Deus, ou como juízo de Deus. Deus estava julgando aquele povo que, de forma rebelde, estava murmurando contra ele. Então, a serpente de bronze significava maldição pelo juízo de Deus, maldição através do juízo de Deus. Deus julga o povo e manda uma serpente. Esse era o simbolismo da serpente. Deus não queria, e não era a intenção dele, em momento nenhum, que o seu povo adorasse uma serpente, ou que o seu povo entendesse que estava sendo curado simplesmente por olhar para a serpente. O fato da pessoa olhar para a serpente era um ato de obediência a Deus. Olha, você olha para a serpente que eu te curo. Era isso que Deus queria que o povo entendesse. Então, na medida em que o povo olhava para a serpente, Deus os curava. Não era a serpente que curava, a serpente não tinha poder nenhum. Então, quando a gente olha para esses textos referente a símbolos, a simbologia, existe o risco de se fazer uma interpretação errada, equivocada. Não era a serpente que curava o povo, era o poder de Deus. O fato do povo olhar para a serpente simbolizava obediência ao Senhor. E por ser obediente, ele era curado. Então, aqueles que fazem a interpretação equivocada vão entender que eles eram curados por conta da serpente. A serpente tinha algum tipo de poder. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas vão atrás de estátuas e de símbolos, achando que aquilo ali é um amuleto, aquilo vai de alguma forma abençoar, aquilo vai de alguma forma conceder cura. E não era isso que Deus queria que o povo entendesse. E nós vamos ver isso muito claramente quando Deus ordenou ao rei Ezequias que destruísse e que quebrasse a serpente de bronze, isso muitos anos mais tarde,
700 anos mais ou menos, Deus ordenou que Ezequias quebrasse a serpente de bronze, porque o povo estava interpretando o símbolo da serpente exatamente como eu falei, com idolatria. O povo estava entendendo que aquela serpente concedia cura. Vamos ver isso. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4, que nós lemos assim: ele tirou os altos, quebrou as estátuas deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Essa palavra Neustã, no hebraico, significa objeto de bronze, ou um mero objeto de bronze. O que é que o povo fazia? O povo venerava a estátua, lhe rendia veneração, acendendo incensos. Uma interpretação equivocada do simbolismo que o Senhor quis entregar ao povo. Seria a mesma coisa, por exemplo, do povo adorar o candelabro, do povo adorar a mesa da proposição, o altar de incenso ou propiciatório. Tudo aquilo ali foram na verdade e são simbolismos proféticos que o Senhor fez com a intenção de apontar para um futuro que aconteceria no ano 1º da nossa era, que foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso era simbolismo, mas infelizmente o povo não entendeu, o povo não aprendeu assim. Se fosse para ser adorada a serpente, Deus não teria dado ordem para que ela fosse destruída. O rei Ezequias, inspirado pelo Senhor, destruiu as serpentes e as estátuas que haviam lá no templo e pôs abaixo tudo aquilo que era contra a palavra do Senhor. Apenas para que os irmãos entendam que essa serpente ela não foi construída para ser venerada. Ela é apenas um símbolo da vontade de Deus. Nesse próximo slide, eu vou mostrar para os irmãos o significado novamente da serpente. A serpente era um símbolo de maldição e o fato de ser construída de bronze simbolizava a justiça, tá certo? Então, todo aquele que olhasse para a serpente, ele viveria ou ele seria curado. E esse fato, irmãos, curioso, da pessoa que olhar para a serpente seria curado, porque Deus poderia muito bem ter curado ao povo sem a necessidade de construir uma serpente. Deus poderia muito bem curar o povo apenas erguendo uma serpente. A presença da serpente ali no meio do povo seria suficiente para curá-los. Mas Deus foi mais além. Deus criou a serpente, mandou construir a serpente, mas a cura do povo ela era condicional. Condicional ao quê? Condicional à obediência. Se o povo olhasse para a serpente, o povo seria curado. Portanto, exigia um ato, uma participação do povo. Somente aqueles que olhassem seriam curados. O fato de olhar simbolizava dois atos importantes. Primeiro, o ato de obediência, depois o ato de fé. O ato de obediência, de obedecer a palavra de Deus em olhar, e o ato de fé, de ter a convicção de que, uma vez encarando aquele objeto, seria curado. Essas questões nós deixamos passar quando nós lemos de uma forma muito rápida a palavra de Deus, mas é isso que ela nos ensina. E aí esse ensinamento, ele aponta para o futuro, que agora é a nossa interpretação, que é para Jesus Cristo. É o que nós chamamos de tipologia, os irmãos lembram? A tipologia exige dois elementos, o tipo e o antítipo. Vou colocar esses slides para o irmão ver. Tipologia é o estudo da relação entre objetos e fatos do Antigo com o Novo Testamento. Então, os fatos do Antigo Testamento chamam-se de tipo. A serpente, a construção da serpente e o modo como ela foi construída e o fato do povo participar olhando para ela chamava-se de tipo. Jesus Cristo, a cruz do Calvário, chama-se
antítipo. Portanto, aquele tipo do Antigo Testamento, a serpente, apontava para a crucificação do Senhor e a sua morte vicária. Se nós olharmos para a cruz, entendemos através do Novo Testamento o que isso quer nos dizer, nós vamos entender com muita clareza que Jesus Cristo, através da cruz, ele era o antítipo da serpente do deserto. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, nós lemos assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É muito esquisito dizer que Jesus, que o nosso Deus, o nosso Senhor, foi feito maldição por nós, né? Quando a gente pensa sobre essa palavra, sobre esse termo, ele foi feito maldição por nós, dá a entender que Jesus de alguma forma foi maldito, ele pecou, e não é essa a interpretação que nós temos que ter. O que acontece, a explicação para essa frase é que a cruz era objeto de maldição. Todos aqueles, até segundo o texto de Gálatas, que fosse pendurado na cruz, era considerado maldito, porque ela era símbolo de maldição. Assim como era símbolo de maldição a serpente. Como a serpente foi símbolo de maldição, assim a cruz também era símbolo de maldição, e o Senhor Jesus foi considerado maldito por ter sido pendurado no Calvário. Mas ele foi considerado, isso não significa dizer que ele era maldito. Ele foi considerado por conta da lei, que a lei dizia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito, porque era símbolo de maldição. Então, aí existe uma conexão entre a serpente e a cruz do Calvário. Se nós formos mais além, nós vamos ouvir e vamos entender uma palavra do Senhor Jesus a Nicodemos. Nicodemos procurou o Senhor, os irmãos lembram daquele episódio, importa nascer novamente, e dentro daquele episódio, Jesus fez uma alusão à serpente do deserto, quando lá no capítulo 3, versículo 13, Jesus disse assim, versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja que alusão, que conexão perfeita o Senhor Jesus faz dele com a serpente. Por que essa conexão? Porque todo aquele que olhar para o Senhor Jesus, todo aquele que olhar para a cruz, com fé, com convicção de sua salvação, esse será salvo. E Jesus simbolizava justiça. Isso também nós encontramos no capítulo 13, versículo 18, de João, quando nós lemos assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Da mesma forma que as pessoas lá no deserto não quisessem olhar para a serpente e certamente morreriam, da mesma forma, as pessoas que não creem em Jesus Cristo morrerão eternamente, terão uma morte eterna. Mas aqueles que olharem para a cruz de Cristo, aqueles que olharem para Jesus, que entregou seu corpo por nós, estes já estão salvos, esses já terão a vida eterna, não passarão por condenação, ou como diz o versículo, quem crê não é condenado. Ou seja, a justiça do Senhor operou na vida da pessoa. Então, este é o simbolismo, é a tipologia entre a serpente no deserto e Jesus Cristo crucificado. Todo aquele que olhar para o Senhor, todo aquele que olhar para a cruz e aceitar Jesus como Salvador, este será salvo, este terá a vida eterna, porque a vida eterna só é concedida àquele que aceitar a Jesus como Salvador. Lá em João capítulo 4, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Se não for através do Senhor Jesus, não há possibilidade nenhuma de você alcançar a vida eterna. Lá em João, ainda no capítulo 3, versículo 16, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma forma que o Senhor exigiu lá no deserto que as pessoas olhassem para a serpente para viver, o Senhor exige a mim e a você, a todos nós, que você somente será salvo se olhar para Jesus, se obedecer a palavra do Senhor, se aceitar a Jesus através da fé. Amém? Este é o lindo simbolismo da serpente, a tipologia perfeita da serpente que apontava para Jesus Cristo. Ele é a serpente do deserto, segundo João capítulo 3, versículo 13. Importava que ele fosse levantado no madeiro, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ter a vida eterna. Então, meu querido amigo que está nos assistindo, só existe uma maneira de você ter vida, só existe uma maneira de você se livrar do pecado, é aceitando Jesus como Salvador, é olhando para a cruz de Cristo e obedecendo a palavra de Deus. Nós vemos isso, para finalizar, com muita clareza em João, no capítulo 17, versículo 3, quando Jesus se recolhe para orar e na sua oração ele fala com o Senhor Deus dizendo o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, então, é conhecimento da palavra do Senhor. É obediência à palavra do Senhor. É fé naquilo que o Senhor tem nos entregado. Jesus, Senhor Deus, quer apenas que você demonstre voluntariamente que o aceita, que acredita no Senhor, para que você tenha a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que os irmãos possam ter entendido aí essa tipologia, esse símbolo profético que é a serpente no deserto. Nós vamos orar, em seguida passamos então a palavra para a equipe de louvor, que nos trará um louvor encerrando o culto desta noite. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos concedeste de poder estarmos aqui aprendendo mais um ensinamento da Tua palavra. Nós temos convicção, Senhor Deus, que o que temos aprendido, Senhor Deus, diante de Ti, tem nos tornado pessoas melhores. Nos dá, Senhor Deus, uma semana abençoada e abençoadora, e que no próximo domingo possamos estar juntos na Tua igreja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração dos irmãos. Até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus. A equipe tem a palavra, nós encerramos por aqui. Até mais. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos, sim, em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus,
vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá.